Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam em casa, tá bom? Sétimo ano. E aí dando continuidade às nossas atividades, né? Dando continuidade ao, ao nosso módulo, tá bom? Hoje justamente, na última aula eu passei para vocês aí da página 33 até a página 39, tá bom? E hoje a gente vai dar continuidade justamente da página 43 até a página, vou mostrar aqui para vocês, da página 43 até a página 48, tá bom? Então a gente vai concluir justamente aí essas atividades, né? Vai responder tudo certinho, para depois a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, beleza? Então vamos lá, vamos começar justamente aí da página 43, tá bom? Tem uma questão aí nessa página, então vamos lá. Fala assim: você consegue perceber a simetria das formas? Quais características também podem ser citadas? Como todo mundo sabe, né, o Renascimento Cultural também ele trabalhou com essa questão da arquitetura, tá bom? Ele veio para inovar, né, e modificar todas as estruturas da Europa naquele período, né, e ele também mexeu com essa questão da arquitetura. Então vamos lá. Quais características podem ser citadas? E aí, o que é que vocês podem colocar aí, como a gente trabalhou no nosso conteúdo da aula passada, né? Essa questão do geometria, né? Essa questão do heliocentrismo. Então, eles vão trabalhar com o quê? Né? Aí vocês coloquem aí, tá bom? Ó, harmonia, proporção e equilíbrio, tá bom? O uso das cores, da sombra, né? E luz, tá bom? Então vocês coloquem aí harmonia, proporção, equilíbrio e o uso das cores, da sombra e da luz, tá bom? Então é a resposta aí da página 43, tá bom? Eu quero que vocês, né, como todo mundo já sabe, já tá ficando aí um pouquinho até repetitivo, mas todo mundo colocando aí a respostinha no grupo, tá certo? Então vamos lá. Ó, a física também foi um importante na página 44 agora, tá? Ó, a física também foi muito importante, não só em virtude da astronomia, mas também pela curiosidade em compreender como o olho humano funcionava e percebia os objetos, as luzes e a natureza. Aí a pergunta agora, tá bom? Ó, destaque como a valorização da razão foi importante para descobertas científicas no Renascimento. Além destas, quais características do humanismo você percebeu como influência para o renascimento científico? Né? Ó, galera, então, como é que um pensamento, né, ultrapassa essa questão religiosa, ou até mesmo deixa um pouco do lado, e ele passa a ser o único alicerce da sociedade? Lembra que eu falei do teocentrismo, né, onde o pensamento sobre Deus estava acima de todas as coisas? Então, para você entender essa modificação do sistema, né, do teocentrismo, você deixar de lado esse pensamento que já vinha sendo debatido, é necessário você criar algo que valorize essa questão do homem, para que o homem possa pensar nessa questão da razão. E aí, o homem passa a deixar de lado o teocentrismo e passa agora a pensar o antropocentrismo, né? O antropocentrismo, ele vai ser principal, né? Então, ó, agora vocês vão colocar, identificar. Então, se eu deixo de lado esse pensamento de Deus, eu vou pensar na questão do homem. E a resposta, ó, coloquem aí, tá? Ó, antropocentrismo, tá bom? Pois, né, os estudos buscavam a relação do ser humano com o mundo, né? Então você vai ter aí o antropocentrismo, pois você precisa, eles buscavam entender justamente essa relação do homem com o mundo, tá bom? Ó, e aí você tem ainda na página 44 essa questão de número 3, tá bom? Ó, nós vimos que tanto os artistas quanto os cientistas eram financiados pelo mecenas. Ainda hoje existem muitos cientistas que receberam financiamento, tá bom? Para realizar pesquisas importantes que contribuem significativamente para a melhoria da vida humana. Você poderia citar algumas contribuições da ciência para o Brasil
na atualidade. Caso necessário, faça uma breve pesquisa. Galera, então, essa questão aí, eu quero que vocês postem no grupo, tá bom? Então, faça essa pesquisa, né? Vocês podem relacionar justamente com os acontecimentos atuais, né? O que é que o governo tem investido na ciência aqui no Brasil para combater essa pandemia, né, do Covid-19, tá bom? Então, vamos agora para a quarta. Com os colegas e o professor, discuta a importância do incentivo às pesquisas científicas e à arte. Você acredita que essas áreas podem contribuir para o nosso desenvolvimento e humanização? Outra coisa também, essa questão também vocês irão pesquisar e colocar aí no grupo, tá? Tá bom? Então eu quero essas duas questões, tá bom? A 3 e a 4. Então saindo aí da página 44, né? Vamos aí para a página 45, tá bem? Então na página 45 vocês já dão de cara assim, com três questõezinhas de A a C, tá bom? Mas é necessário que a gente possa voltar lá na página 44 e ler esse pequeno texto, beleza? Então vamos lá. Neste capítulo, você acompanhou que no Renascimento várias pesquisas foram desenvolvidas no campo das ciências. Isso inclui a área da biologia. Em 1668, Francesco Redi, um biólogo italiano, realizou um experimento que mudaria para sempre, tá bom, a forma como o homem vê a vida. Em uma época na qual se acreditava que a vida surgia espontaneamente, Francisco fez o seguinte experimento, Separou pedaços de carne em decomposição em 2 frascos. Um estava aberto e o outro estava vedado. Depois de alguns dias de observação, Francisco, notou que um dos frascos apresentava lavas e mosca, enquanto o outro aparentemente intacto. Então vamos lá, galera. Então assim, experimento, né, aqui do biólogo francês Francesco Redi, tá bom? Então vamos lá. E aí você já volta aí para a página 45. Ele pergunta assim: por que houve a presença de lavas de mosca no frasco aberto? E aí o que é que vocês vão colocar? Lembrando que essa questão é uma pergunta integrada entre história e biologia, tá bom? E aí o que é que vocês vão colocar? Por quê? Eu botei dois vasos, né? E nenhum eu tampei, no outro eu deixei fechado. E naquele que eu deixei aberto, naquela carne em decomposição, nasceram lavas e mosca, tá bom? E vocês vão colocar assim, o frasco aberto nos permite pressupor que moscas pousaram na carne e colocaram ovos. Então, o frasco aberto permite que moscas, né, pressupor que moscas pousaram na carne e colocaram ovos, tá bom? Aí vem a B. Em ciências, você estudou a teoria da geração espontânea. Converse com os colegas sobre a importância da experiência de Redi e justifique o fato de que ela questiona a teoria da geração espontânea. A geração espontânea, né, só para tentar ajudar aqui rapidinho, a questão da ciência, diz que a vida ela vem e surge do nada. Né? E aí ele quer que você questione justamente essa teoria da geração espontânea. É outra questão que vocês vão postar aí no grupo, tá bom? Então lembrando que da página 44 a 3 e a 4 e da página 45 essa letra B aí. Analise o texto da página anterior de qual movimento científico europeu Francesco Redi participou. Cite 3 características importantes desse movimento. Então vamos lá, galera. O movimento é o que a gente está estudando, né? O movimento renascentista, tá bom? E ele pede 3 características desse movimento. Então vocês vão colocar o movimento renascentista, vírgula. Vocês podem colocar o antropocentrismo, vocês podem colocar o humanismo, vocês podem colocar o heliocentrismo, né? Existe uma série de características vinda justamente aí do movimento renascentista, tá bom? Então vamos lá. Da página 45, vamos direto agora para a página
46, tá bom? Na página 46 a gente tem justamente aí um mapazinho mental, tá bom? Ó, com esse nomezinho aí, Renascimento, beleza? Então vamos lá. Ó, galera, então aí nessa primeira parte vocês irão colocar lá em cima, né? Vocês vão colocar aí greco-romana, tá bom? Beleza? Aí você desce mais um pouquinho, né? E você aí no humanismo, embaixo vocês vão colocar antropocentrismo, tá bom? Nesse primeiro aqui. Espero que vocês possam ver aí. Do lado do antropocentrismo, vocês irão colocar natureza. E no últimozinho embaixo aqui, ó, vocês irão colocar heliocentrismo, tá bom? Então vamos lá. Ó, galera, e aí na página 47, tá bom? E 48 tem justamente uma atividadezinha, tá bom? Então vamos lá. Ó, primeira questão, tá certo? Vamos lá para a gente encerrar justamente hoje o assunto do Renascimento. Ó, podemos dizer, sem exagero, que no Renascimento a humanidade começou a se libertar das condições que lhe eram impostas. Que condições? As condições religiosas. O homem deixou de ser apenas uma parte da natureza. A natureza passou a ser algo que se podia usar e explorar. Saber é poder, né? Dizia o filósofo francês Francis Bacon. Sublinhado com isto a aplicação prática do conhecimento. E isto era uma coisa nova. E aí ele pergunta: explique como uma frase saber é poder, do filósofo renascentista Francis Bacon, contraria a filosofia de vida do homem feudal. Ó, galera, e aí ele quer pôr você ter um novo período na história da humanidade, né? Sem dúvida, o período renascentista vem também para quebrar com as amarras do medievalesco, né? E aí ele pergunta, por que agora? Né? Por que saber é poder? Aí vocês vão colocar saber é poder, né? Porque o homem agora passa a ser dotado de inteligência com a capacidade de criar e alterar o seu modo de viver, beleza? Então esse homem, ele sai da escuridão, né, do medievalesco, e ele passa a viver um novo período, né? E aí, saber é poder, vírgula, porque esse homem, ele passa a ser dotado de uma inteligência que contribui para ele alterar o seu modo de viver, tá bom? Então, vamos lá. Ó, 2. O Renascimento foi influenciado por muitos fatos que ocorreram na transição da Europa medieval para a moderna. Descreva pelo menos dois acontecimentos importantes para o desenvolvimento do Renascimento. Ó, e aí vocês vão colocar duas coisas aí, galera. Então vocês podem colocar o resgate à cultura greco-romana, vírgula, né? E o questionamento dos dogmas da Igreja Católica, tá bom? Resgate da cultura greco-romana e o questionamento dos dogmas da Igreja Católica. Aí vem aí a 3, tá certo? As cidades italianas foram as mais influenciadas pelo pensamento humanista, porque foram o berço de toda a cultura renascentista da Europa. Quais fatores contribuíram para o surgimento do Renascimento nas cidades italianas, né? E aí, que eu falo para vocês lá no início, né? É bom, pessoal, e é importante que vocês estejam assistindo os vídeos, as aulas, tá bom? Então vocês podem colocar aí, ó, graças aos mercadores italianos, os mecenas, tá bom? E graças ao acúmulo de riqueza da sociedade italiana, beleza? Oh, e a quarta questão tem aí. O renascimento pode ser dividido em duas vertentes: o renascimento comercial, né? E o renascimento cultural, tá bom? Como você percebeu neste capítulo, as características podem ser relacionadas entre si, lógico, né? A partir disso, relacione a burguesia, a classe social que surgiu na Baixa Idade Média, com o pensamento humanista, base do renascimento cultural. Aí vocês irão colocar aí, ó.
renascimento cultural pode ser caracterizado pelo desempenho da burguesia, né, como classe dominante, tá bom? O renascimento comercial. E o renascimento... Só um instante, tá, galera? O renascimento comercial, ele pode ser justamente como um importante meio para o domínio da burguesia, tá bom? E o renascimento cultural pela mudança nos fatores históricos. Então vocês vão colocar assim, ó, o renascimento comercial pelo domínio da burguesia como classe dominante e o renascimento cultural pelas alterações nos fatores históricos sociais, tá bom? E aí a gente vai pro quinto, beleza? Vamos lá. O mundo moderno está associado em sua origem à cultura renascentista. As invenções da atualidade só foram possíveis porque o Renascimento reuniram tradições clássicas ocidentais e orientais e deram um novo sentido ao papel do homem e da natureza. Com base no seu conhecimento do conteúdo e nas suas experiências, explique por que a ciência desenvolvida no Renascimento é importante para a humanidade até hoje, né? Então vamos lá. Aí vocês vão colocar, porque a ciência desenvolvida no Renascimento fez com que o homem passasse a questionar, tá bom, os dogmas da igreja, tá bom, e a descobrir novas possibilidades. Beleza? Vamos lá. E aí a gente tem justamente a questão número 6. Leia os textos a seguir e responda as questões na sequência. Texto 1. Devo primeiramente fazer alguns experimentos antes de prosseguir, pois é minha intenção mencionar a experiência primeiro e então demonstrar pelo raciocínio por que tal experiência é obrigada a operar de tal maneira. E essa é a regra verdadeira que aqueles que especulam sobre os efeitos da natureza devem seguir. Texto 2. Primeiro texto 1 justamente de Capra, né, Fernando Capra, A Ciência de Leonardo da Vinci. Que obra-prima é o homem, como é nobre sua razão, como é infinito em faculdades, em forma e movimentos, como é expressivo e maravilhoso, nas ações como se parece com um Deus, né, a maravilha do mundo, o patrão de todos os criados. Vamos lá. E aí pergunta, letra A, tá bom? O texto 1 está relacionado com qual conteúdo trabalhado neste capítulo? Justifique. O texto 1 está relacionado ao conteúdo do renascimento cultural, tá bom? Coloquem aí. Aí vem a letra B. Identifique características do humanismo no trecho da obra Hamlet, de William Shakespeare. Aí galera, tá nítido, né? Lembra que eu falei individualismo, racionalismo, antropocentrismo. Vocês vão colocar aí, ó, valorização do homem, da razão e da capacidade de criação, tá bom? E aí você tem a 7ª questão, já tá acabando, já. A Renascença ou Renascimento foi um movimento artístico e científico ocorrido na Europa entre os séculos XV e XVI. Sobre esse movimento, identifique as afirmativas verdadeiras. Então, ele quer que vocês coloquem o que é verdadeiro e o que é falso sobre o Renascimento. Lembrando desde já que essa 8ª questão vocês vão fazer em casa e postar a resposta no grupo, tá bom? Para a gente economizar tempo. Então, letra I, a primeira questão fala assim: a utilização de métodos experimentais de observação da natureza e do universo orientou a ação dos cientistas durante o Renascimento. O período demarca ainda o início de um processo de valorização da razão humana e do indivíduo. Galera, falou em valorização da razão,
falou em ser humano, falou nessa questão do indivíduo, a gente está justamente falando do renascimento. Então, essa primeira questão aí, vocês vão colocar o V, né? Ela é verdadeira, tá bom? Ó, 2. O renascimento, baseado na ideologia absolutista, foi já tido, né? Jamais o renascimento vai ser baseado no absolutismo, já que ele lutou contra isso. Então, essa aí é falsa, tá bom? Ó, 3. O Renascimento surge no período de transição da sociedade medieval para a sociedade moderna e representa uma nova visão de mundo. Suas principais características eram o racionalismo e o antropocentrismo. Verdadeiríssimo. Né? E a última, galera, é uma das mudanças propiciadas pela cultura renascentista foi a valorização da natureza, em contraste com as explicações sobrenaturais em relação ao mundo. Né? Outra questão correta, né? Essa mudança aí, essa cultura renascentista, a valorização da natureza, a valorização do homem, tá bom? Então, galerinha, como vocês sabem, né? Beleza, por hoje só, tá bom? Respondam, postem aí no grupo, né? A gente vai usar justamente uma ferramenta nova, né, para nossas aulas, beleza? Então, até mais, né? Espero que vocês estejam de fato estudando. Valeu, pessoal, aquele abraço, tá bom? Tchau.